Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. É a oportunidade que temos para refletir sobre tantas questões importantes da nossa vida e também a oportunidade que temos de rezar pelos nossos irmãos já falecidos, hoje de uma forma muito especial por aqueles que não tem quem rezam por eles. Hoje não é um dia de rezarmos individualmente por alguém, mas sim rezarmos por todos, sobretudo por aqueles que anônimos foram sepultados sem ter quem rezasse por eles, ou tantos que nem foram sepultados porque não teve quem fizesse isso em seu favor. Nós queremos então nos empenhar por viver este dia nesta experiência de fazer a nossa oração em favor dos nossos irmãos falecidos e refletir também sobre o mistério da morte frente à vida que Deus concede a cada um de nós. Vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para abrir-lhe imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, hoje é um dia certamente de profunda reflexão, dia em que nós somos convidados a refletir sobre o valor da vida, dia em que somos convidados a refletir sobre o sentido da vida e o sentido da morte, dia em que nós somos também chamados a fazer memória dos nossos entes queridos já falecidos, lembrando sobretudo do seu testemunho que nos ajuda a experimentarmos no nosso tempo as graças de Deus. Dia em que nós somos chamados a ter no coração uma experiência forte de gratidão. Gratidão primeiro por nos ter dado a oportunidade de viver com tantas pessoas que já nos precederam na morte e que agora estão numa outra dimensão da vida. E também gratidão a Deus, porque Ele nos garante que a morte não é a última palavra sobre a nossa existência, mas nós, nele, experimentaremos a plenitude da vida, a ressurreição. Jesus, no Evangelho de hoje, nos convida, por meio de imagens muito interessantes, a viver a experiência da vigilância constante em relação às nossas vidas, porque não sabemos a hora em que nós seremos chamados para prestar contas deste dom precioso que Ele mesmo, o Senhor, nos deu como presente. E para isso Jesus usa de imagens. A primeira imagem é dos rins cingidos, depois das velas, a da lâmpada acesa, e também a imagem do trabalhador, do empregado, que foi colocado para cuidar das coisas do seu patrão e que deve estar atento para acolhê-lo. E também do ladrão, que pode chegar de forma surpresa diante da nossa vida. Todas imagens muito interessantes porque fazem referência à necessidade de estarmos sempre preparados para a hora definitiva das nossas vidas, para a hora de Deus em nossa existência. A primeira imagem é a imagem dos rins cingidos. Era costume fazer isso, amarrar um símbolo, um cordão na cintura para suspender a túnica, a fim de que na viagem a pessoa não
embaraçasse os seus pés na túnica e assim pudesse ter um acidente, cair, ou ter que, embaraçando os pés na túnica, diminuir a velocidade dos passos. Então é interessante esse simbolismo dos rins cingidos para lembrar que a gente tem que estar preparado para a viagem e cingimos os nossos rins, sobretudo com as boas obras, porque as obras más, as coisas que não são boas, embaraçam a nossa vida, impedem a gente de caminhar. Porém, se a gente unge a nossa vida, enche as nossas vidas de coisas boas, de bondade, de amor, de prática do bem, eis que nós temos a possibilidade, assim, de ir de forma desembaraçada na vida, de não ter atropelos na vida. Então, rins cingidos com as boas obras, para que não sejamos atropelados pelas coisas que não são boas e assim tenhamos dificuldade de caminhar no rumo que o Senhor nos propõe. Depois, lâmpadas acesas, acender a luz da nossa vida na luz do próprio Cristo, a fim de que, iluminados por Ele, possamos seguir pelo caminho certo, pelo caminho do bem. Ele é a luz, e esta luz dele toma conta da nossa vida e faz de nós também uma luz que guia o nosso caminho e guia o caminho de outras pessoas também, a fim de que cheguem todos ao Senhor. Então é preciso estar preparados para a grande viagem, a viagem que o Senhor nos propõe, a viagem mais importante, que é a viagem para o lugar onde Deus preparou para nós uma morada eterna. Mas pensemos bem, queridos irmãos e irmãs, essa viagem ela não se faz de uma hora para outra, a preparação ela não é de uma hora para outra, ela é uma preparação constante, é no dia a dia que nós vamos fazendo essa preparação. Se a gente vai preparar uma viagem muito em cima da hora, às pressas, a gente corre um risco sério de colocar algumas coisas dentro da bolsa, da mala, que são superficiais, que a gente nunca vai usar. E muitas vezes, nessa pressa de arrumar as malas, deixando tudo para o último momento, corre-se o risco também de, colocando tantas coisas inúteis, esquecer de coisas que são essenciais. Por isso, a mala para a eternidade, ela é preparada durante a vida toda. Não é no improviso, não é na última hora, mas é no cotidiano da nossa vida que nós vamos acolhendo a vontade de Deus em nossas vidas, colocando em prática a vontade dele no dia a dia da nossa existência e assim acolhendo em nossas vidas o bem que ele planta em nós e que vai se manifestando através do bem que nós praticamos no nosso dia a dia em relação a tudo aquilo que temos contato e de uma forma especial em relação aos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão próximos de nós e que nós somos chamados a nos aproximar sempre para manifestar o bem, fazer o bem. Então, somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a viver nesta constante preparação para a grande viagem, mas não uma viagem que se faz de forma corrida, mas uma viagem que marca a vida da gente por inteiro. Que nós acolhamos de verdade esse convite que o Senhor nos faz a estarmos com rins cingidos, lâmpadas acesas, para esperar constantemente o Senhor que vem e que um dia em plenitude virá para chamar-nos para a eternidade, para vivermos a completa estadia nele, no céu que ele prepara para cada um de nós. Meu querido irmão, querida irmã, gostaria de lembrar que hoje, dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, nós temos este compromisso de rezar pelos que já morreram. E é a oportunidade também da gente refletir sobre a morte. A morte, ela tem como grande característica a fazer com que se dissolva a nossa vida. É uma oportunidade que temos hoje de pensar como estamos vivendo. Quais são as coisas que estão roubando a nossa energia?
Onde é que a gente está colocando o coração da gente? Um dia a gente vai morrer. A morte é a certeza mais certa que temos, mas nós precisamos nos perguntar, morrendo, o que vamos entregar a Deus na eternidade? Porque maior que a certeza da morte é a certeza de que Deus preparou para nós a eternidade. Mas nós devemos nos perguntar, o que vamos entregar na eternidade para o Senhor? E aí nós somos lembrados. Entregaremos na eternidade para o Senhor, naquela hora definitiva, o que vivemos durante todas as horas e momentos da nossa existência, durante a vida que Ele nos entregou como um dom. Ele nos deu o dom. Agora, na hora definitiva, nós somos chamados a devolver a Ele a nossa vida como um dom, que seja realmente um dom, bem vivido, bem experimentado, vivido no amor, o que nós vamos entregar para Deus quando Ele nos chamar para vivermos eternamente com Ele. Convido você a rezar neste dia um Pai Nosso, Ave Maria, na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, e também rezar um Pai Nosso, Ave Maria, por todos os fiéis defuntos. Esse é o convite que a Igreja nos faz nesse dia, né? Essa oração, para que a gente possa estar unidos ao desejo do Papa, que é sempre construtor de um mundo melhor e é um sinal também da eternidade no nosso meio. E rezar por aqueles que já morreram, para que possam alcançar a visão beatífica de Deus, de contemplar a face amorosa de Deus na eternidade. Que nós nos unamos nesta oração. Que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que os nossos fiéis defuntos descansem em paz. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus, um abraço forte, que a luz do Senhor brilhe em nossas vidas.